Em meio à polêmica do atraso de salários no futebol profissional, o Internacional explica por que tem dívidas com os atletas e também fala sobre Matias Rojas, Maurício, manda para os conselheiros o superávit de 2022 e também trabalha nos bastidores a questão da Libra. A outra liga, não a forte, mas a Liga do Flamengo, enviou aos conselheiros um PowerPoint para explicar o seu modelo de governança. E agora vai ter debate dentro do Conselho Deliberativo do Inter. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso Colorado, entender os bastidores e principalmente muita coisa que está acontecendo lá nos corredores do Beira-Rio. Esse conteúdo aqui tem muito, mas muito bastidor. Eu vou te pedir para que tu fique até o final do vídeo, porque foi, olha, uma apuração bem complicadinha de fazer. Faz o seguinte também. Valoriza meu trabalho, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação, vem junto. É um papo sério esse conteúdo aqui e muita gente de repente não gosta de saber, né, a questão de finanças, questões também de dívidas, mas vale a pena mesmo a gente conversar e debater sobre isso aqui, porque bate, né, lá do departamento de futebol, poder pagar as dívidas, não pagar as dívidas, renegociar dívidas, tem várias coisas que influenciam dentro do campo. A bola não entra por acaso, né? A bola não entra por acaso, é um baita livro, inclusive, te recomendo. Quero te lembrar também, cara, que a KTO tá te esperando. Entra lá em kto.com, parceira aqui no meu canal, usa o cupom Ernest, te garante 20% de free bet e vem ser feliz, né? Bota um dinheirinho no bolso, porque sempre é bom. Eu vou começar a falar com vocês sobre a Libra. Porque é o seguinte, lembra que teve todo aquele tumulto, né, de não assinar com a Liga Forte, os 146 conselheiros que queriam saber mais sobre o outro lado, né, sobre a Liga, sobre a Libra, melhor dizendo, né, que é a concorrente da Liga Forte, em que participa o Flamengo, participa o Palmeiras, participa a Corinthians, é organizada pela família Sveiter, né, e aí a gente já sabe mais ou menos para onde a gente tem que ir, mas vale destacar, nessa semana os conselheiros receberam um PowerPoint, uma apresentação com os valores que cada clube ganharia pela Libra, se assinar com a Libra, né, ou estar presente na Libra, questões de governança, modelo de governança, né, como seria a estruturação de principalmente prêmios, né, por desempenho, por questão de torcida, por questão de nome e renome, até mesmo na praça, enfim, eles receberam esse PowerPoint e agora vão achar um momento oportuno para então discutir e debater o futuro do Inter. Assino com a Liga Forte, assino com a Libra, o que vai acontecer? Nessa semana já saiu no jornal o Globo uma questão que a Leila Pereira peitou o Landim. E aí as coisas já não estão funcionando dentro da Libra como deveria. Porque olha só, o Palmeiras e o Flamengo se bicando já enfraquece a união dos todos poderosos de São Paulo e Rio de Janeiro e faz com que o Internacional tenha até uma barganha para ver. Ó, é aqui que vocês querem se meter? Vocês não sabem nem se isso aqui vai continuar ou não? Pelo lado da Liga Forte, as coisas estão cada vez mais evoluindo, cada vez, inclusive, quando os pequenos pedem algo mais, as coisas vão se adequando para justamente ser algo mais igual e igualitário, né? Principalmente em termos de distribuição de valores. Então, por, vamos dizer, bastidor, né, dessas questões de Libra e Liga Forte, eu acho que o Internacional, nesse momento, está ganhando até mesmo para a questão de barganha dentro do Conselho Deliberativo, tá? Lembrando, assinando com a Liga Forte, 100 milhões, 110 milhões agora no meio do ano, 110 milhões no ano que vem para o Internacional. Isso em termos de 20% dos direitos da televisão dos jogos da Liga Forte. Beleza? Já que a gente está falando sobre finanças, vamos falar sobre o superávit do Internacional de 2022.
E aqui a gente tem que pegar e falar sobre o superávit e também sobre o atraso de salários, porque olha só, o superávit do Inter ele está na casa de 1 milhão, foi enviado também para os conselheiros toda todo o balanço, né, as notas explicativas do balanço, o que aconteceu para chegar nesse superávit. Até porque era previsto um déficit, porque o Inter não foi bem na Copa do Brasil, o Inter não foi bem nos campeonatos que disputou, né, não chegou aonde, pelo menos nas rubricas, aonde esperava chegar. Mas tem uma polêmica aí. Por quê? Porque o Inter lançou junto, na questão de seu patrimônio, o terreno doado de Guaíba. O terreno onde vai ter o CT do parque, o CT do futebol, né? Principalmente do celeiro de Ases. E aí entra no balanço mais 45 milhões. Até aí tá tudo certo, não tem nenhum erro. Não tem nenhum erro nisso. A grande questão é que a gente tem que avaliar balanço e fluxo de caixa, por exemplo. Tá? E aqui que entra a dívida dos atletas. Porque olha só, por exemplo, o Inter lançou os 45 milhões, bateu 1 milhão de superávit, 1 milhão e alguma coisinha, tá? Fecha o segundo ano da gestão do Alessandro Barcelos no azul, tá? Mas o debate vai estar no fluxo de caixa, porque é o fluxo de caixa que faz com que o Internacional pague os seus salários, pague os dividendos que tem com os atletas e tudo mais. Por exemplo, ó, o Inter garante que não há nada atrasado. Teve uma dívida renegociada, falamos sobre isso aqui, tá aqui em cima, falamos sobre isso ontem, tá? Porém, por que o Inter atrasa salários, Ernest? Se o Inter pegou e mandou, por exemplo, o Tyson, que era o salário alto, embora, o Edenilson, que era um salário alto, embora, o David, o Romero e tal. Bom, além de ter vindo outros jogadores, e ainda vão vir mais, né? A folha é para ser na casa dos 12 milhões de reais esse ano, tem dívidas. Não só dívidas com fornecedores, não só dívidas com empresas, com bancos, juros e tudo mais. Folha paralela, que o próprio Alessandro Barcelos já falou sobre isso, quando pegou o clube, mas dívidas. Só para dar um exemplo, o Inter tem agora uma dívida de mais de 15 milhões de reais com o Delcir Sonda, por conta de valores que ele aportou no clube em gestões passadas e que hoje ele vai ter que recuperar. O Inter tinha uma dívida com o Escoco, que o Inter terminou de pagar no final do ano passado. Forlan também no final do ano passado. E assim vai indo. Essas dívidas antigas fazem com que o Inter tenha a famosa folha paralela. Não só a folha dos jogadores em que ele empresta, mas a folha dos jogadores que ele tem que pagar, como dívidas trabalhistas, como dívidas de rescisões e também, óbvio, né, gente, não dá para esquecer, não tem só dívida da gestão passada, né, do Marcelo Medeiros ou daqui a pouco, sei lá, do Giovanni Luiz de Companhia Limitada. A questão agora também tem se a gente pegar rescisão do Medina, rescisão do Ramires, questões aí de valores, por exemplo, de rescisão com outros jogadores. Então, não é só a dívida da gestão passada, as dívidas que a própria gestão também faz. Então, tem toda essa questão aí para a gente pegar e trabalhar e entender que a austeridade financeira ela não é simplesmente ter um superávit ou um déficit. É muito mais da questão de organizar as finanças e trabalhar direitinho dentro do clube. Eu quero falar com vocês rapidinho também sobre o Matias Rojas e o Maurício, tá? Porque ontem, quando a gente conversou com o William Thomas sobre essa questão dos salários, ele mencionou o ponto principal que eu entendo da conversa, principalmente sobre a questão do paraguaio, do Matias Rojas, que está no Racing e vai encerrar, né, o seu contrato no meio do ano, já disse que não vai ficar lá na Argentina, tá? O Inter está atrás desse jogador. Só que o Inter entende totalmente a dificuldade de contratá-lo, principalmente porque é um jogador que está em destaque no Racing, é um jogador que não tem, em termos de características hoje do mercado, e o Internacional tem uma frase do William Thomas que me bateu muito, porque um repórter perguntou assim, pois é, mas aí vocês poderiam assinar um pré-contrato, ele vem de graça, isso e aquilo, e aí o William na hora rebateu assim, ó, não existe jogador de graça. Não existe jogador de graça.
Ou seja, a dificuldade financeira nesse negócio ela vai ser enorme, principalmente porque a gente sabe que tem o Palmeiras, tem o Botafogo, tem uma proposta no mundo árabe e, obviamente, o jogador vai ser seduzido por plata, por dinheiro. Então tu sabe, né? A coisa não tá fácil para o Internacional. Do lado do Maurício, a gente tem a grande questão do Bragantino e do André Cury, obviamente, querendo botar ele em alguns clubes da Europa no ano que vem. Ou no meio do ano, melhor dizendo, né? Da temporada na Europa do ano que vem. Porque olha só, o William ele confirma que houve sondagens e tudo mais, mas proposta não houve. Só que daí a gente tem uma versão do Internacional e tem uma versão lá de São Paulo, por exemplo, que o Bragantino teria dito que ofereceria 10 milhões de reais para contratar o Maurício, só que o Inter quer 8 milhões de reais só por 50% do passe dele, só pelos 50% dos direitos econômicos que o Inter tem do Maurício. Logo, então não vai sair o negócio com o Red Bull Bragantino, mas nessa questão de que o Maurício é um jogador valorizado, o Maurício é um jogador de um empresário muito forte no mercado e é óbvio que agora no meio do ano ele possa vir a ter propostas ou possa vir a sair do Internacional, assim como o Johnny. Já falamos sobre isso várias vezes em outros conteúdos, beleza? Cara, se tu chegou até aqui, vou te pedir mais uma vez, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e vem junto! Que daí a gente vai fazer uma grande comunidade aqui e vai continuar trocando essa ideia, beleza? Um forte abraço, valeu! Tchau!